Fala, povo de Deus! Como é que vocês estão? Tudo bem? Apóstolo Silvio Bonfim, mais um vídeo, mais um Façamos. Muito feliz por esse tempo, né, em que Deus nos convida a trabalhar com Ele. E ter você com a gente é um presente de Deus, né? Se você está aqui nos assistindo, é porque de alguma maneira você tem sido abençoado por nossa vida, por esse ministério. E eu queria te convidar a dar uma curtida, compartilhada nesses vídeos que têm abençoado a vida de tantas pessoas. Vídeos que são propositais, vídeos curtos, que a intenção dele é trazer uma meditação, uma palavra durante a semana, para que você avance e persiga o coração de Deus, tá bom? Eu queria falar hoje sobre ânimo. Uma palavra que nesses dias ela é determinante, né, para os próximos passos da igreja, já que nós estamos vivendo dias de tanta diversidade, tantas batalhas, tantas coisas acontecendo à nossa volta, e nós sabemos que a intenção do inferno, de alguma maneira, é te paralisar, te prejudicar e impedir aquilo que Deus tem na sua vida. E o texto que eu quero ler hoje com vocês, ele está aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do verso 16. O texto diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Que loucura, que palavra poderosa, hein? E entendemos a razão aqui pela qual o apóstolo Paulo, ele conseguiu ser tão eficaz, tão proeminente, tão determinado no seu legado, na sua história, naquilo que Deus havia confiado a ele, porque ele havia adquirido uma percepção espiritual de que ele não desanimava, apesar de exteriormente ele estar desgastado. As lutas que ele sofria na sua carne, as perseguições, as oposições que ele sofreu, ele deixava visível de que isso era uma realidade na sua vida física, mas que internamente ele estava sendo renovado por Deus. E isso é muito poderoso, porque grande parte das pessoas talvez não entenda que todo processo de crescimento, ele é tendencioso a aumentar os níveis de batalha. Então, quando nós não temos clareza dessa visão do que o crescimento promove, que no meio dessa trajetória o crescimento ele promove o aumento das batalhas, passamos a pensar de uma maneira equivocada e cega, e nós vimos muitas dessas falas outrora dizendo: mas ser cristão é difícil porque são muitas guerras. Mas é necessário que haja guerra, porque as guerras, ela é uma evidência da oposição que nós enfrentamos no mundo espiritual. Além disso, são as guerras que nos habilitam para grandes conquistas. É isso mesmo. São as guerras que você tem enfrentado nos seus dias que estão te habilitando para viver as grandes coisas. E eu sei que você que está me assistindo, de alguma maneira, você tem promessas para as suas vidas, para a tua vida, que foi feita pelo Senhor. Existe um lugar de transição que você tem enfrentado nesses dias, que talvez o que te falte é entender que o nível de batalha que tem aumentado na tua vida é uma evidência de que você está crescendo, de que você está sendo preparado e que você está sendo forjado para as grandes coisas. Mas quando eu não compreendo isso, eu corro o risco de ser a pessoa que vai sabotar a minha própria vitória. E perceba o quanto isso é triste. Saber que nem o diabo tem poder para te paralisar, mas que talvez você, por não entender, você acabou desanimando, você não olhou que espiritualmente você está sendo renovado e transformado, e você acaba desistindo de promessas que são grandes para a tua vida, porque independente de qualquer coisa, independente do que você esteja enfrentando, as lutas elas vão existir. Quer você seja cristão ou não, as lutas são partes do processo de nossa vida, fruto de uma humanidade caída. Desde que Adão caiu, isso é um processo na vida da gente. Mas a minha pergunta é: você crê no que Deus tem na sua vida? Porque se você crê,
Eu quero te convidar a olhar para aquilo que você tem enfrentado com a perspectiva de que tudo que você está vivendo está cooperando para o seu bem. E isso é maravilhoso, porque sabemos que todo grande soldado, todo grande homem de Deus, ele precisa ser testado e provado nas suas limitações, porque isso vai dar para cada um de nós aquilo que precisamos, aquilo que eu chamo de músculos espirituais, que é a estrutura que você precisa para suportar o peso da conquista. Então, quando isso é entendido com maturidade, agora eu enfrento essas coisas com perspectiva, com alegria, encorajado, animado, sabendo que Deus está comigo. E outra coisa que eu preciso deixar claro para você é que Deus não se agrada da inconstância. Salmo 119, versículo 113, o texto diz assim: detesto quem não é sempre dedicado à tua lei. Tem tradução que diz assim: eu detesto os inconstantes. Por quê? Porque pensa comigo, Deus investir planos tão poderosos na vida de pessoas como nós, que somos indignos, imerecedores, e saber que Deus olha para cada um de nós com tanta misericórdia e Ele confia coisas grandes e que essa pessoa está abrindo mão do que Deus entregou a ela somente porque ela tem enfrentado luta, talvez porque caiu. Desistir de coisas quando Deus não desistiu de você. Desistir de planos tão preciosos quando Deus não desistiu de você. Sabe, é ser ingrato, é desacreditar daquilo que Deus decidiu acreditar em você. Então eu quero te encorajar nesse dia que se chama hoje, a sair dessa condição que você se encontra, talvez de desânimo, talvez de inconstância, e entender que Deus investiu o melhor que Ele tem na tua vida. Talvez você pode estar enfrentando um momento da tua vida de tanta adversidade que você não consiga ver com clareza. Talvez o que você está passando é o que José passou, momentos da vida dele que humanamente parecia que não tinha mais jeito para aquilo, mas José sabia dentro dele que Deus não havia desistido das promessas que lhe fez. E anos depois, quando José se apresenta perante os seus irmãos, com muita maturidade, ele diz: vocês me fizeram mal, mas Deus tornou isso em bem. Quando vocês fizeram isso, vocês estavam me enviando à frente para preparar esse ambiente para vocês. Então, quando nós enxergamos essas coisas que nós estamos enfrentando dentro da perspectiva de Deus, nós vamos ver que todo sofrimento que enfrentamos, toda traição, todo abandono, toda rejeição, todo mal que nos fazem não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Porque o nosso Deus, ele não perde controle de nada. E tudo que você está vivendo é Deus te preparando para algo novo. Então não desista. Se Deus te entregou alguma coisa e o cansaço tem batido à sua porta, não desista. Se Deus te entregou alguma coisa e a luta tem permanecido, não desista. Se você tem vivido tempos de adversidade, não desista. Deus vai te honrar. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e declarar que uma mudança de mentalidade acontece hoje, que Deus está te preparando para algo grande. Me permita orar por você. Senhor Deus, eu oro por essa pessoa que precisava ser animada e declaro um encorajamento dos céus sobre a vida dessa pessoa. Que a perspectiva dela está se voltando novamente para o Senhor. E o Senhor, como sempre foi, um Deus fiel e justo, honrará a vida dessa pessoa em todas as áreas para que ela seja um testemunho vivo. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Até mais um Façamos.